Igreja, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Olha o que diz a Bíblia, igreja. Está no versículo 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias. Zacarias era o profeta, um sábio, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que o buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. O que isso quer dizer? Que quando eu busco a Deus, eu prospero. Mas a Bíblia está dizendo que nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto eu e você buscarmos a Deus, Deus nos fará o que, igreja? Prosperar. O que significa dizer que a falta de Deus resulta na não prosperidade da pessoa. Vive no aperto, endividada, envergonhada. Então, você quer prosperar? Busca a Deus. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné e o de Asdod. Edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Por que ele fez isso? Os inimigos dele foram derrotados, e ele entrou na terra dos inimigos e edificou cidades na terra dos inimigos. Olha como Deus abençoou este rei. Ele estava buscando, e Deus estava dando vitórias para ele, dando bênçãos para ele. E diz mais: Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Ou seja, outros povos, ele obteve vitória. Quem estava ajudando o rei Uzias? Quem, igreja? Deus estava ajudando. Contar com a ajuda de Deus é sucesso. Contar com a ajuda de Deus é certeza de vitória. É certeza de bênção, gente. Sem Deus nós não somos nada. O sucesso do homem depende disso. Se você quer ser bem-sucedido, se você quer que os seus projetos venham dar certo, se você quer que a sua vida venha crescer, você precisa contar com a ajuda de Deus. E não interessa quantos inimigos você venha a ter. Inimigos não são necessariamente pessoas. Por exemplo, uma doença é uma inimiga? É. O vício é um inimigo? É. Uma dívida é um inimigo? É. Então os inimigos representam tudo aquilo que vem contra você para tentar tirar a sua paz, seu sossego, sua felicidade. Ou até mesmo alguém que se levante contra você, uma pessoa que faz de tudo para te prejudicar, mas Deus vai te ajudar e você vai vencer esses inimigos, amém? Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Presentes. Quem gosta de ganhar presentes aí? Ganhar presente é bom, não é? É. Você sabe que tem gente que ela é tão abençoada que Deus envia pessoas para dar presentes para ela. Sabia disso, gente? Ô fulano,
estava passando em tal lugar, lembrei de você, comprei isso aqui, ó. Aí vem um presente aqui, um presente ali. E esse homem foi se tornando, diz a Bíblia, em extremo forte. Deus envia pessoas para presentear. É um filho que liga: mamãe, depositei tanto na sua conta. Ô, meu filho, não precisava. Mas já que você depositou, né? Não é verdade? Então, Deus, ele toca no coração das pessoas, sabia? É bíblico isso, gente. Aquele que é fiel a Deus, ele está sempre ganhando um presente, um negócio, isso ou aquilo. Porque o próprio Deus move corações para que isso aconteça. Agora, quando a pessoa ela está longe de Deus, é o contrário. Ela não só não ganha, como acaba perdendo. É diferente. Mas a pessoa que é fiel a Deus, aliás, a Bíblia diz, né? O homem fiel será acumulado de bênçãos. O homem fiel. Não é isso que está escrito? Olha lá o que está na palavra. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Quem quer ter muitas bênçãos na sua vida? Então você tem que ser o quê? Fiel. Fiel. Não pode dar escorregadela. Fidelidade, gente. E a Bíblia diz que ele se tinha tornado em extremo forte. Puxa. Esse homem fez muitas coisas. Lá no versículo 15, só para a gente resumir a história dele, lá no versículo 15, olha o que diz: fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Ele foi maravilhosamente ajudado. Quem o ajudou? Deus. Ele não foi apenas ajudado, ele foi maravilhosamente ajudado. Você acha que Deus de lá para cá mudou? Não, gente. Ele continua o mesmo, igreja. O mesmo. O mesmo ontem, o mesmo hoje e para sempre. Ele não muda. Você pode também ser maravilhosamente ajudado por Deus. Só depende de você. Buscar a Deus, se empenhar. Por exemplo, vir à igreja é uma das coisas que muito ajuda na fé. A pessoa que vem pouco na igreja, normalmente a perseverança e a fé dela é pequena. Você deve procurar vir na igreja, sempre que você puder, porque quando você vem na igreja, você recebe uma oração, você ouve uma palavra, você vê milagres, aquilo fortalece você, a sua convicção em Deus se torna mais forte. Então, orar, jejuar, isso é importante. Acordar de madrugada, dobrar os joelhos, isso tudo vai fortalecendo a sua comunhão e vai tornando você uma pessoa que vai sendo ajudada por Deus. Deus, ele tem prazer em nos ajudar, mas ele está procurando pessoas que o busquem. Até aquele momento, o rei Uzias buscava Deus, e ele, a Bíblia diz que a fama dele chegou muito longe, não é? Olha lá. Divulgou-se a sua fama até muito longe. Você sabe que cada um tem uma fama. Qual é a sua fama? O que é fama? Como é que nós poderíamos definir fama? Quem poderia me ajudar aí na definição? Como?
repercussão. Ó, a fama. Não. Ó, fama é aquilo que é o eco. É o que repercute a seu respeito. É o que se falam a respeito de você. Por exemplo, tem pessoas que são muito famosas, um artista, um cantor. Ele ficou famoso por causa da sua voz, das canções. Ou um ator famoso pelos papéis que interpretou, os personagens que ele viveu. Então aquilo faz com que a impressão que se tem a respeito daquela pessoa venha correr longe. Porém, fama não significa necessariamente coisas boas. Tem gente que a fama dela é terrível. Por exemplo, tem gente que tem fama de preguiçoso. É uma boa fama? Tem gente que tem fama de vigarista, caloteiro, pega emprestado, não paga. Tem homem que tem fama de ser mulherengo. Que fama horrorosa, né? Sujeito, aquilo ali é um mulherengo. Fama ruim. Então, o que se fala a seu respeito por aí? Coisas boas ou coisas ruins? Então, no caso dele, a fama dele, que se espalhava a respeito do rei Uzias, que ele era muito próspero, que o exército dele era forte, que ele era muito abençoado por Deus, e as pessoas até tinham medo dele, devido ao poder. A Bíblia diz que ele se tornou em extremo forte. Bem, até aqui tudo caminhando bem. Olha o que aconteceu. Versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. Olha lá, aí é que está o problema, gente. Se tornou famoso, rico, poderoso, aí o coração dele, o que, igreja? Se exaltou. Esse é o problema do ser humano. A pessoa vai crescendo, e aí ela começa a achar que ela é. Ela começa a achar que é ela quem faz, é ela que acontece, e deixa exaltar o seu coração. Nós temos que ser humildes, gente, e reconhecer que todas as coisas que temos, as conquistas que alcançamos, tudo isso vem da mão de Deus. Você nunca pode esquecer disso. Se você hoje tem saúde, dê glória a Deus. Se você tem prosperidade, glória a Deus. Se você tem uma família, glória a Deus. Se você tem o seu emprego, sua casa, seus bens, glória a Deus. Fui promovido, glória a Deus. Só que ele se exaltou. Isso que aconteceu com ele, acontece com muitas pessoas, sabia? A pessoa às vezes chega na igreja na miséria, derrotada, fracassada, sem nada. Aí ela vai buscando a Deus, vai buscando, Deus vai abençoando, vai prosperando, e daqui a pouco o coração da pessoa se exalta. E aí, isso vai ser a ruína desta pessoa. No caso dele foi, olha lá. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Igreja, o que precede a honra? O que vem antes da honra? Você sabe? Está na Bíblia. O que precede a honra? A humildade. Mostra aí, por gentileza. A humildade vem antes da honra, ela precede a honra, gente.
Olha lá o que está na palavra, na Bíblia Sagrada. Olha lá. A humildade precede a honra. Você quer ser honrado? Seja humilde. Quanto mais humilde e simples você for, melhor. Não deixe o seu coração exaltar, porque a Bíblia fala que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. E o coração do ser humano não se engane, não, é assim. O meu, o seu, o nosso. Olha lá. A Bíblia está dizendo, olha lá. O coração é enganoso mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Tem hora que nem nós conhecemos o nosso próprio coração. Sabia disso, igreja? Tem hora que nós nos surpreendemos com as coisas que nós fazemos. Rapaz, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Você se surpreende. Só tem um que conhece o coração do homem. Quem é? Só Deus. Está escrito isso ali, ó. Vamos continuar só essa passagem do coração, só para... Olha lá. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então significa dizer o quê? Que eu colho aquilo que eu planto. O que está no meu coração é que vai ditar o que será a minha vida. E só tem um que conhece o coração do homem. Quem é? Deus. Você pode conviver com uma pessoa e até achar que conhece essa pessoa. Por exemplo, marido e mulher, né, que convivem muito tempo juntos e tal. Você pode até conhecer boa parte dela, mas ninguém conhece ninguém tão profundamente quanto Deus, igreja. Não. Você pode ver que, vez por outra, nós temos casos aí de maridos que são surpreendidos pela mulher e mulher que é surpreendida pelo seu marido. Fulana! Eu vi seu marido agarrado ali na esquina com uma loura ali, ó. Que? Meu marido? Não pode ser. O Joaquim, eu boto a minha mão no fogo por ele. Então vai queimar, porque eu vi ele lá. Aí a mulher fica, meu Deus, será? Miserável do Joaquim, vou ficar de olho nele. Aí daqui a pouco está o Joaquim falando, mulher, negócio é o seguinte, eu já estou com você há tanto tempo, tal, não gosto mais de você não, agora eu quero ir embora, eu quero ficar com a fulana. O que mais tem é isso acontecendo por aí. Tem ou não tem, igreja? Aí a mulher leva um susto, porque ela nunca imaginava que ele fosse capaz de fazer isso, não é verdade? E vice-versa. Hoje a moda aí são as mulheres é que estão abandonando os maridos aí, ó. Aí ela vira para o marido e fala assim, Joaquim, foi bom enquanto durou, nego. Lindo, tchau. E vai embora e larga ele, ainda fala assim, ó, e cuida das crianças aí, ó. Tô indo. O que eu tenho atendido de casos que as mulheres é que estão... Esse negócio de independência da mulher está um problema sério, gente. A mulherada está botando para quebrar. Só que para quebrar errado, né? Abandonando o marido para viver aventura. Antes eram os maridos que faziam isso, agora são as mulheres que estão fazendo. Gente, o mundo está de perna para o ar. E casamentos que não duram nada. É muito comum hoje você encontrar filhos de pais separados. Muito comum, muito normal. Isso aí já nem é novidade mais. Porque corações enganados, corações que se iludem, se enganam. E a Bíblia diz que o coração de Uzias se exaltou, e isso foi para a sua própria ruína. O que ele fez? Cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus.
porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para honra tua da parte do Senhor Deus. Aí, ele se exaltou tanto, gente, o rei, que ele pegou e falou: eu não preciso de sacerdote, ou seja, eu não preciso de pastor, de bispo, de apóstolo, não. Eu sou o rei, e eu mesmo vou chegar lá e vou ministrar. Aí os sacerdotes resistiram e falaram que ele não podia fazer aquilo. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. O que aconteceu? Ele ficou indignado, ele ficou revoltado, porque ele achava que ele era o tal, e que ele podia subir, entrar no lugar santo e fazer o que ele quisesse. Esse é o problema, gente. Esse é o problema. Já teve casos, por exemplo, na igreja mesmo, de pessoas que chegaram na igreja na miséria, pobres, endividadas, e aí Deus foi prosperando, abençoando aquela pessoa, e ela começou a contar milagres na igreja, e aí de repente, aquele membro ou obreiro, porque ele é muito abençoado, ele quer mandar na igreja. Isso acontece muito, vocês não sabem. Ele quer às vezes passar por cima do pastor ou do bispo que está no altar. Ele quer mandar na igreja, ele quer que seja feito do jeito dele. Pode isso, igreja? Cada um no seu lugar. Quem está no altar foi separado para o trabalho do altar. Por exemplo, você sabe que, embora Deus tenha abençoado em muito as nossas vidas, o pastor não pode almejar ficar rico. Não. Eu não posso almejar ter riqueza. Não. Eu tenho que ter uma vida abençoada, mas eu não penso nisso. Acumular riqueza, ter isso, ter aquilo, não sei o quê, isso aí é para vocês. Você do povo pode ser rico, ter muitas casas, carros, loja, empresa, ter muito dinheiro. Isso aí é bênção que Deus derrama na sua vida, você pode. Você, os obreiros. Agora, se o pastor começar a pensar em ficar rico, pode ter certeza que esse pastor já está corrompido. Porque ele não foi chamado para isso, ele foi chamado para abençoar o povo ser abençoado, a bênção passa por nós, e nós passamos a bênção para você, amém, igreja? É desse jeito que funciona a coisa. Então, por exemplo, você tem lá a sua casa, eu hoje estou aqui, amanhã eu posso ir para outro lugar. Cadê o bispo João? O bispo João está aqui, ó. Quanto tempo você está aqui, bispo? 6 meses que ele está aqui, ó. Amanhã pode acontecer dele ser transferido? Pode ou não pode? Aí ele vai falar assim com a esposa dele: cadê a pastora Juvanete? Pastora Juvanete, estou aqui morando aqui, que beleza, cidade maravilhosa, que bacana, olha, eu gosto daqui, o Israel está todo feliz aí e tal. De repente toca o telefone: Joãozinho, está tudo bem aí, Joãozinho? Tá, bispo, ó, arruma suas malas que você está indo lá. Para onde que a gente manda ele, igreja? Para o Nordeste? O Nordeste é bom demais também, né? Nordeste é uma benção, minha irmã. Ei, lugar danado de bom. Para a África também é a benção também, ó, é uma benção.
Aliás, todo lugar é abençoado, é ou não é, igreja? Tem lugar ruim? Não tem. Mas amanhã ele pode receber a notícia: mas bispo, eu já estou tão bem aqui, estou tão feliz, o povo gosta de mim, a igreja está uma bênção, está muitos milagres. Eu sei, João, mas arruma suas malas que você está indo lá para não sei para onde. Então ele não tem parada, eu não tenho parada. Ele, podemos ir para qualquer lugar, a qualquer hora. Então a nossa vida é diferente da sua. Você tem estabilidade, você pode ficar, você pode criar raízes. O homem de Deus não. A Bíblia diz que o homem de Deus não tem onde reclinar a cabeça. Então são situações diferentes. E o rei, ele era próspero, era abençoado, tinha riquezas, tinha vitórias, exército grande, fama espalhada. Mas não contente, exaltou o coração e queria tomar o lugar do sacerdote. E os sacerdotes resistiram e falaram que ele não podia fazer aquilo. E ele se indignou, ele ficou revoltado. O que aconteceu? Ficou leproso na hora, gente. Na hora, ficou leproso. Então o sumo sacerdote, Azarias, e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Quem feriu aquele rei? O Senhor. Por causa da exaltação dele. Quando ele viu que ele estava leproso, saiu correndo. Que coisa, hein? Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Olha o que aconteceu. Todo o reino dele, todas as conquistas dele, tudo que ele tinha, acabou indo parar na mão de quem? Do filho. Ele teve que ficar numa casa separada por causa da lepra, uma doença contagiosa. E naquele tempo, quando a pessoa ficava leprosa, ela não podia ficar em contato com outras pessoas. Então o que aconteceu? Por causa do orgulho dele, por causa da exaltação do coração dele, colocou tudo a perder. Perdeu tudo, gente. Aí a fama dele já não era mais a de um grande rei, mas a fama de um leproso, de um doente, separado. O filho dele é que ficou no lugar dele. E ele ficou leproso até a morte. Que coisa, hein? Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: ele é leproso, e Jotão seu filho reinou em seu lugar. A doença dele o acompanhou até a morte. Ele ficou leproso e não teve cura para ele, gente. Então você veja o que o orgulho, a vaidade, a prepotência fazem com a pessoa. Quem quer ser muito abençoado aqui? Eu vou dizer uma coisa para você. Deus, Ele tem preparado coisas grandes e extraordinárias para fazer na sua vida, gente. Coisas grandes, coisas extraordinárias, maravilhosas. Porém, você deve tomar todo cuidado para não deixar o seu coração o quê? Se exaltar. E isso aí é comum acontecer, da pessoa se exaltar por conta das muitas bênçãos que ela recebe. Isso acontece muito, por exemplo, com relação aos incrédulos.
A pessoa começa a se achar melhor que os outros. Eu sou de Deus. Fulano ali é um idólatra. Beltrano ali, ó, não é da minha igreja. Uai, peraí. O outro ali, ó, é assim, é assado. Eu não. Eu sou de Deus. Eu sou de Jesus. Aí começa a se achar melhor que os outros. Tudo que acontece na nossa vida é pela misericórdia de Deus, igreja. É pela misericórdia. Nós não somos nada. Você não é melhor do que o incrédulo lá fora. Você não pode olhar, por exemplo, para aquele que está na Cracolândia, está lá todo magro, usando drogas, que nem um zumbi andando pelas ruas, e você falar assim, está vendo lá, aquele ali está cheio de demônio, olha lá. Eu não, eu sou de Deus, estou limpo, lavado, estou com saúde, estou prosperando, eu não uso drogas não, aquele ali, ó, deve estar roubando, aí começa a julgar. Não faça isso, porque tudo que temos e possuímos vem pela misericórdia de Deus. Lembre-se que foi Deus que nos escolheu, igreja. Sabia disso? O mérito que temos foi Deus que escolheu a gente. Você sabe quem trouxe você aqui hoje? Você fala, não, mas quem trouxe foi minhas pernas. Eu que vim porque eu quis. Você veio porque Deus trouxe você aqui. Essa é a verdade. Foi Ele que permitiu você chegar aqui. E tem muitas pessoas que são arrogantes, né? Não, foi eu quem fiz. Não. Até o querer e o realizar vem da mão de Deus, sabia, gente? É. Aí o que nos sobra como mérito? Não sobra nada. Nada. Então por que nós vamos julgar os outros e nos acharmos melhores que os outros? Não. Não. Esse homem, ele chegou longe, gente. A fama dele foi muito longe. Ele foi, como diz a Bíblia, em extremo forte, muito abençoado, muito próspero. Mas ele cometeu um erro, se exaltou. Nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Aliás, esses dias eu falei sobre isso, lá no Brás. Cuidado com o coração. Porque o diabo, ele sempre vai enviar alguém para te elogiar, sabia disso? Para você se achar. Eu não sei, tem algumas igrejas, e isso aí é uma prática. Eu particularmente não acho muito bom, né? Mas quando termina a reunião, o pastor vai lá para a porta da igreja. Aí as pessoas vão saindo, vão cumprimentando o pastor. Pastor, que reunião abençoada. Aí o pastor, que isso, minha irmãzinha? Aí passa o outro, pastor, que palavra, hein? Que bênção, hein? Você achou? Que bom, é Deus, né? É Deus. Aí vem o outro, pastor, aí todo mundo passa e elogia ele. Aí quando termina de passar a última pessoa, como é que está o coração do pastor? Como é que está? Está explodindo no peito. Aí ele sai dali e fala, realmente eu arrebento. Esse é um perigo, gente. Lá, olha o que diz a Bíblia. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe, ou seja, os elogios. Cuidado, estão te elogiando demais, põe a barba de molho, porque nós não somos nada, gente, nada. O diabo, vendo que não pode tirar você da igreja, você sabe que ele tenta tirar as pessoas da igreja. Aí quando ele percebe que aquela pessoa não vai sair da igreja, ela está firme com Jesus, ele procura trabalhar de uma outra maneira, para fazer com que ela venha a cair. E muitas vezes ele trabalha no orgulho, na vaidade, no ego da pessoa. Ela não sai da igreja, mas o coração dela se exalta, e isso faz com que a vida dela venha a se arruinar. Isso já aconteceu com muitos pregadores, que outrora ministravam
e eram muito usados por Deus, igreja, muito usados. E hoje estão aí caídos, perdidos. Você olha para eles, não tem mais aquele brilho, perdeu a unção de Deus. Por quê? Deixou o coração o quê? Se exaltar. Isso acontece com pastores, com bispos, acontece com obreiros, com o povo. Tem obreiro que fala assim: bispo, eu boto a mão na cabeça e o milagre acontece. Eita, obreiro abençoado. Mas não pode deixar exaltar, gente, porque é o obreiro que faz o milagre? É a mão de Deus, é Deus que faz. E a mesma coisa você como membro, você está prosperando, crescendo, sendo abençoado, está tudo dando certo, dê glórias a Deus e reconheça que tudo é pela misericórdia de Deus. Não, eu sou o bom, você não é bom. Bom é um que está no céu, que é quem? Uma vez chamaram Jesus de bom mestre. Eu te pergunto, Jesus é bom? Ele é maravilhoso. Mas quando chamaram Jesus de bom, olha o que ele respondeu. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Puxa, forte, hein? Nem ele, nem Jesus se assenhorou de ser bom. Não, realmente eu sou bom mesmo. Bom nada, gente. Bom é um que é Deus. Só Ele é bom. Então essa palavra nos ensina duas coisas. Primeiro, que se nós buscarmos a Deus e formos fiéis a Ele, seremos muito abençoados, muito. Sua fama vai se espalhar, você vai ter sucesso, você vai ser muito bem sucedido. Essa é a primeira coisa que aprendemos nessa noite. A segunda coisa, não deixar que isso suba a sua cabeça, não deixar que o seu coração se exalte. Não deixe, porque isso pode causar sua queda. E o diabo, ele gosta muito de trabalhar no orgulho das pessoas. Não se engane, o ser humano é vaidoso por natureza, é orgulhoso por natureza. Nós não somos confiáveis, gente. Não confie em você mesmo. Bispo, eu não posso confiar nem em mim. Você acha que eu confio em mim? Você acha que eu confio em mim? O que você acha? É ruim, hein? O Jorge Pinheiro? Eu confio nele não, eu confio em Deus que está nos céus. O Jorge Pinheiro é ruim, hein? Eu confio nele, Não confie em si mesmo. Não. Essa história de siga o seu coração, isso é a maior mentira do século. Não siga o seu coração, siga a Deus. Quem entendeu a palavra? Glorifica bem forte o nosso Deus, igreja.